Bem, bom dia. Bom dia. Estamos aqui para a sentença no caso do Estado contra Ariana Aguilar. Estamos aqui para a sentença no caso do Estado contra a Ariana Aguilar. Processo número 241912. Sentença do 12.903. o caso 241213. Por favor, podem se identificar. Se puderem se apresentar, por favor. Lance Bastian, pela defesa. A ré está presente. O advogado de defesa se apresentou aqui. Para um advogado de direitos humanos, eu sou um advogado de direitos civis. A representante do Estado. E Aubrey Day Albernes, em nome da representante das vítimas. E aqui está a representante da vítima. Certo. Eu revisei o relatório pré-sentença. Senhor Bastian, você e sua cliente também revisaram esse relatório? Sim, vocês não disse. Eu revisei o relatório pré-sentença. E você, senhor Bastian, vocês conseguiram revisar também? Sim, meritíssima. Há alguma correção ou adição que precise ser feita e que ainda não foi apresentada ao tribunal? Foi necessário fazer alguma alteração ou edição neste documento que ainda não tenha sido apresentada ao tribunal? Não creio que a defesa tenha feito correções factuais. Não. Não acho que haja algo que precise ser corrigido por parte da defesa. Certo, para constar, observo que a ré está presente. Bom dia, senhorita Aguilar, representada por sua advogada. E para que fique registrado em ata que a acusada está aqui presente. Bom dia, senhora Aguilar. No dia 24 de abril de 2026, No dia 24 de abril de 2026, a ré foi considerada culpada por um júri. a ré foi declarada culpada por um júri Dos seguintes: dos seguintes: acusação homicídio. de homicídio, Acusação 2, invasão de domicílio com intenção criminosa. de invasão de domicílio com intenção criminosa. Terceira e quarta acusação, obstrução à justiça. 3 e 4, obstrução da justiça. E acusação 5, retaliação contra uma testemunha, vítima. O informante e vingança contra a vítima ou a testemunha. Eu também analisei e recebi 2 cartas enviadas pela família da vítima. E também tenho 2 cartas que foram apresentadas pela família da vítima. Senhor Bastian, você e a senhorita Aguilar já revisaram essas cartas? E o senhor Bastian teve a oportunidade de revisar essas cartas. Revisei e discuti com ela, mas não conseguimos entregar uma cópia a tempo. Sim, eu as vi. Ainda não tivemos a oportunidade de conversar sobre isso entre nós até conseguirmos uma cópia. Você gostaria de 1 minuto e podemos imprimir isso para você? Você quer que a gente te dê 1 minuto para poder imprimir isso? Claro, isso seria maravilhoso. Ok, vamos fazer isso. Meritíssima, vou ler um para constar nos autos, só um detalhe. Ok, maravilhoso. Bem, se você puder nos avisar qual deles, vamos imprimir só a outra. Claro, é um da Glória, a mãe? Ok. Isso, meritíssima. Eu posso ler uma, vou ler uma delas para a ata. Então, se puderem apenas imprimir a outra. Ok, então apenas imprimam o protocolo número 195. Certo, posso ter uma cópia do documento que ela está usando. Para que eu possa acompanhar sem ela, absolutamente. Obrigada. Certo, meritíssimo. A pergunta sobre o secundário esta noite? Obrigado. Obrigada. Sim. Obrigado. Obrigada.
Acho que estamos prontas. Ok. Muito obrigada. Existe algum motivo para não seguirmos com a sentença hoje? Muito bem, acho que já estamos prontas. Há algum motivo pelo qual não devamos prosseguir hoje? Nenhum da parte do Estado Não da parte do Estado. e nada da defesa. Obrigado. E não da parte da defesa. Certo. Vou começar. Posso ouvir a promotoria? Agora vamos ouvir a promotoria. Obrigado, meritíssimo. Peço também que o representante da vítima possa se manifestar perante o tribunal após a definição das sanções ou depois dos argumentos das partes. Obrigada, meritíssimo. Também queria me certificar de que a senhorita representante das vítimas possa ter seu tempo para se dirigir ao tribunal. Como o tribunal sabe, a sentença é determinada pela acusação número 1, que prevê prisão perpétua com mínimo obrigatório de 15 anos. E isso não muda. Então, as acusações aqui estão baseadas principalmente, a pena aqui se baseia principalmente na primeira acusação, que seria entre 1 e 15 anos. A questão para o tribunal é se as penas serão cumpridas simultaneamente ou de forma consecutiva. Então, a pergunta seria se a pena será cumprida de forma simultânea ou consecutiva. E a lei determina que, na decisão sobre isso, o tribunal deve considerar a gravidade das circunstâncias do delito. E a lei determina que, para decidir isso, deve-se levar em conta a gravidade do fato. O número de vítimas e o histórico de caráter desenvolvido em cada dependente. E o número de vítimas e o histórico de reabilitação da acusada. Obviamente, neste caso, a gravidade da infração eu acho que é a mais severa, lidando com a ofensa mais grave que temos no Código Penal. Neste caso, levando em conta a gravidade da acusação, é a gravidade máxima que existe no Código Penal. E é a posição do Estado que, embora eu acredite que o Conselho queria, para ser justo, provavelmente deveriam ser cumpridas simultaneamente. A posição do Estado é que, enquanto nós achamos que as acusações 1 e 2 devem ser cumpridas simultaneamente, Vou pedir que as acusações de obstrução da justiça e retaliação contra a testemunha sejam cumpridas consecutivamente às duas primeiras acusações. Nós vamos pedir que tanto a acusação de obstrução da justiça quanto a de vingança contra a testemunha sejam consideradas. Que isso já seja consecutivo às outras acusações, à outra pena. Certos pontos do relatório pré-sentença preocuparam o Estado. O relatório observa que a senhorita Aguilar afirmou que nunca chamou sua filha para descer e atacar a vítima. Há algumas questões no relatório pré-sentença que nos causam preocupação. Uma delas é que a acusada disse que nunca chamou sua filha para ir até onde ela estava. E, embora as evidências possam apoiar esse ponto específico, o que elas não apoiam é que ela não teve nenhum envolvimento. E, embora as evidências possam especificar, possam comprovar esse ponto em específico, na verdade Posso esclarecer uma coisa? Então, a segunda parte... É que ela realmente teve algo a ver com isso. É que sim, ela realmente teve algo a ver com isso. O que as evidências mostraram é que quando a filha dela chegou com um carro cheio de jovens, o que mostra a evidência... O que as evidências mostram é que quando a filha dela chegou com seu carro cheio de outros jovens... No endereço ou no complexo onde a vítima morava. No endereço ou no condomínio onde a vítima morava... Ela disse a eles que tinham que cuidar de alguém. Basicamente, ela disse para ele que eles tinham que cuidar de alguém. Agora, ela afirmou que o que aconteceu foi que os jovens que estavam com a filha dela tomaram a iniciativa sem que ela pedisse e foram imediatamente até o apartamento e começaram a quebrar tudo. Então, o que ela disse foi que os jovens que estavam com a filha dela foram eles mesmos, por conta própria, sem que ela os incentivasse, que entraram no apartamento e começaram a realizar o ato. Porém, as evidências contestaram totalmente isso. Mas isso está totalmente em desacordo com o que as evidências mostram.
Uma das jovens que testemunhou disse que foi ela quem indicou para eles irem até lá. Um dos jovens que testemunhou durante o julgamento disse que foi ela quem indicou para eles irem até lá. O Estado apresentou provas em vídeo que mostravam que o carro estava ocupado apenas por ela e sua filha. O Estado apresentou uma evidência em vídeo que mostrava que o veículo onde estavam ela e sua filha Dirigiu até a residência e chegou lá antes de qualquer um dos outros jovens. Nesse carro, elas chegaram lá primeiro antes de qualquer um dos outros jovens. Quando os outros jovens chegaram, ela já tentava arrombar a janela e os orientou a entrar por ali para destrancar a porta e permitir a entrada de todos. Quando o jovem chegou lá, ela já estava entrando pela janela. E quando o jovem chegou, ela já indicou o que ele deveria fazer em seguida. Depois, lá dentro, você os guiou até a pessoa certa, no quarto certo. E uma vez que entrou, ela mesma indicou para onde ele deveria ir para encontrar o indivíduo no local dentro do apartamento. É possível que ela não tivesse a intenção de que a vítima fosse morta naquela noite. É bastante provável que ela não tinha a intenção de que a vítima fosse assassinada naquela mesma tarde. Ela foi a mentora, organizando todas as circunstâncias que levaram a uma situação perigosa e volátil, onde a vítima acabou morta. Mas foi ela quem planejou tudo o que estava acontecendo. E que levou a uma situação altamente perigosa e volátil que resultou em algo totalmente perigoso. A consciência de culpa dela também aparece nas ações que tomou logo depois. A consciência da culpa dela é mostrada pelas ações que ela tomou logo depois. A vítima era uma testemunha que conhecia exatamente o envolvimento dela nisso. A vítima testemunhou que ela estava ciente de estar envolvida em tudo isso. Eu devo esclarecer quem é a vítima da quinta acusação. A vítima da acusação número 5. E ela estava fazendo o melhor que podia para informar a polícia sobre o papel do réu no assassinato. E ela estava fazendo todo o possível para informar a polícia sobre o papel que a acusada tinha em tudo isso. Isso levou o réu a ter um acesso de fúria e atacá-la. O que fez com que a acusada ficasse furiosa e a atacasse. Além disso, enquanto a polícia investigava, à medida que a polícia ia investigando, ela teve atitudes que dificultaram a investigação. Ela teve comportamentos que colocaram a investigação em risco. Ela mentiu descaradamente sobre onde estava seu celular. Ela mentiu completamente sobre a localização do celular dela, dificultando para a polícia localizar o celular dela e explorar essa linha da investigação. tornando mais difícil encontrar esse celular e assim impedir o processo investigativo por parte da polícia. Durante o interrogatório, ela mentiu sobre sua localização e envolvimento, dificultando mais uma vez o trabalho da polícia para resolver o crime. E ela também mentiu enquanto estava sendo interrogada, quando a polícia perguntava onde ela estava, o que também causou problemas para a investigação. Acredito que isso condiz com as declarações dela no relatório pré-sentencial. O que eu acredito que é consistente com as declarações dela no relatório pré-sentencial. Mentindo sobre e minimizando o envolvimento dela nesses fatos. Mentiras e minimizando o envolvimento dela nesses fatos. Por fim, meritíssimo, é importante não perdermos de vista o que realmente aconteceu naquela noite. Finalmente, meritíssimo, eu acho que é importante que não percamos de vista o que acabou acontecendo naquela noite. Que um irmão, um filho perdeu a vida. Que um irmão, um filho perdeu a vida. Uma vida que nunca vai voltar. E que nunca vai voltar. Esse impacto é sentido por muitos e será sentido por gerações. Esse impacto está sendo sentido por muitas pessoas e muitas gerações futuras vão senti-lo. E é uma dor que não vai embora. E que é uma dor que nunca vai desaparecer. Juiz, vou pedir que leve tudo isso em consideração. Então, meritíssimo, vou pedir que leve tudo isso em consideração. E eu acredito na gravidade da infração. E acredito que, levando em conta a gravidade do delito e os esforços dela para tentar despistar a polícia durante a investigação. E os esforços dela para tirar a polícia da investigação.
E agredir uma testemunha que apenas tentava registrar o crime e agir corretamente. E atacar uma testemunha que estava simplesmente tentando fazer a coisa certa, informando a polícia. Que as acusações 3, 4 e 5 sejam cumpridas consecutivamente às acusações 1 e 2. E então o apropriado é que as acusações 3, 4 e 5 sejam cumpridas consecutivamente às acusações 1 e 2. Sobre a restituição, meritíssimo. Com relação à restituição, meritíssima. O relatório pré-sentencial destaca a mesma reivindicação UOBC do Código de Defesa Lucy, que exige que o senhor ordene a junção separada. Então, levando em consideração o relatório pré-sentencial, também é solicitado que, em relação às outras pessoas que apresentaram acusações, que possam ser reunidas em conjunto. Ainda trabalho com as vítimas e reunindo valores de restituição, por isso peço que o restante não seja encerrado para apresentarmos uma petição. E estou trabalhando em conjunto com a pessoa que trabalha com as vítimas, para poder determinar qualquer motivo, qualquer valor de restituição que possa vir a ser solicitado, e nós apresentaremos isso por meio de petições. O tribunal deseja perguntar algo? Vossa Excelência tem alguma pergunta para a promotoria? Sim, então o valor de restituição que você está solicitando hoje é aquele de 6.355,13 mencionado no relatório pré-sentencial. Sim, senhor. Então, o valor de restituição que está sendo solicitado hoje é aquele que está apresentado no relatório pré-sentencial de Desculpe, $6.355,13. O valor de $6.355,13. Sim, esse é o valor. Outra pergunta que o tribunal tem é: Outra pergunta que eu tenho é: o Estado acredita que o agravante por uso de arma perigosa é justificado em alguma dessas acusações? a pergunta que o tribunal tem é se o agravamento da acusação de posse de uma arma perigosa vai ser aplicado a alguma dessas acusações. Certamente as acusações 1 e 2. Meritíssima. Sim, seguramente para as acusações 1 e 2. Acho exagero afirmar que as acusações 3, 4 e 5 envolvem armas. Embora eu também pense nas acusações 3, 4 e 5, levam em conta a própria arma. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Muito bom dia. Buenos dias. Concordo com o Sr. Kaler sobre a estrutura em que trabalhamos aqui. Concordo com o Sr. Killer quanto ao trabalho que estamos fazendo aqui em conjunto. A principal decisão no tribunal é se as penas serão cumpridas juntas ou em sequência. Então, a decisão significativa que o tribunal vai ter que tomar hoje é se essas penas serão cumpridas de maneira simultânea ou consecutiva. Com relação à restituição, não estamos contestando isso, então o valor que está no relatório pré-sentencial está correto. Com relação à restituição, não vamos contestar. O valor que aparece no relatório pré-sentencial está correto. Sobre o relatório pré-sentencial deste caso, fiquei agradavelmente surpreso. Você ficou o quê? Agradavelmente surpreso? E quanto ao relatório pré-sentença, posso dizer que fiquei bastante surpresa. Para ser sincero, muitas vezes fico frustrado ao ler relatórios pré-sentença, porque parece que, frequentemente, a pessoa que os prepara tende a pegar qualquer nuance e usá-la contra o réu. Porque em muitas ocasiões aconteceu que as pessoas que redigiram os relatórios pré-sentença tendem a se colocar contra. Você disse contra, sim, contra o réu, contra os acusados. E eu não senti que fosse esse o caso aqui nesse caso. E não, eu não sinto que esse tenha sido o caso neste caso. Achei que foi justo, equilibrado e tratado de forma apropriada. E acho que foi justo e muito bem redigido. Para um cenário fático desafiador, de uma forma que considerei justa. Levando em conta um caso, uma situação tão complicada, acho que foi redigido muito bem.
Também agradeço a concessão do Estado em relação às acusações 1 e 2, eu acho, já que isso provavelmente configura um caso de felony murder. Então também estamos agradecidas pela posição do Estado em relação às acusações 1 e 2, já que isso é um crime grave e Não podemos afirmar isso com certeza, pois também foi acusado. Não sabemos ao certo a decisão do júri, mas é provável que tenham entendido que se tratava de felony murder com base numa invasão qualificada de domicílio. então não podemos saber especificamente. Mas sim, foi um homicídio como crime maior através de roubo com invasão de domicílio. Concordo quanto aos fatores que o tribunal deve considerar nos termos da lei, então quero começar pela gravidade e circunstâncias dos delitos. E também concordo com os elementos do estatuto que devem ser levados em conta para fazer essa determinação. Então vou começar falando sobre a gravidade. Obviamente, um assassinato é a coisa mais grave que temos no sistema de justiça criminal. Obviamente, um homicídio é o mais grave que temos no sistema judicial. Isso não significa que toda pena por homicídio deva ser cumprida consecutivamente. Isso não significa que cada caso de homicídio deva ser cumprido de forma consecutiva. Quando analisamos como se as acusações 1 e 2 fossem o ponto inicial, decidimos se as acusações 3, 4 e 5 devem ser cumpridas juntas ou consecutivamente. Então, especialmente estamos falando das acusações 1 e 2, e depois estamos determinando se as acusações 3, 4 e 5 devem ser cumpridas consecutivamente ou simultaneamente. Reconhecendo a gravidade das duas primeiras infrações, o foco deveria estar mais na gravidade das infrações seguintes e se precisam ser cumpridas consecutivamente. Então, levando em conta o entendimento da gravidade das acusações 1 e 2, já passaríamos a ter que determinar a gravidade da acusação 3, 4 e 5 para determinar se devem ser cumpridos, de acordo, simultaneamente ou cumpridos um após o outro. Agora, quanto às circunstâncias dessas infrações, este é um conjunto de fatos um tanto único. Em relação às circunstâncias e ao que aconteceu, esta é uma situação, um conjunto de fatos bastante único. Ou seja, simplesmente não lidamos com muitos casos de homicídio em decorrência de outro crime. E também determinar que, na verdade, não lidamos com muitos tipos de homicídio desse tipo. Normalmente, estamos lidando com ações mais diretas de um réu ou até mesmo com ele apoiando outra pessoa em uma ação específica com uma intenção específica. Normalmente, vemos se a acusada em si cometeu o ato em si ou se houve outras pessoas envolvidas no ato. Diferente de um crime isolado que gerou perigo e terminou em um resultado inesperado, este réu não necessariamente pretendia, e que foi a criação de um tipo totalmente diferente de um crime em que a acusada teve participação. Agora, evidente, meritíssimo, Vossa Excelência não presidiu o julgamento e está em desvantagem quanto ao cenário fático. Posso pedir para... Você pode repetir isso de novo? Eu disse... Sim, eu disse que o juízo não presidiu o julgamento, então ela está em desvantagem quanto aos fatos. Já que a juíza presente hoje não era a que estava presente durante o julgamento. Então, ela, digamos que está em certa desvantagem em relação ao caso em si. E acho que discordo um pouco do Sr. Kaylor sobre alguns dos fatos serem tão claros ou tão preto no branco. Então, eu discordo um pouco do promotor quanto à descrição dos fatos, de que eles fossem tão específicos. Em relação às provas apresentadas, em relação às provas que foram apresentadas no julgamento, todos concordam que a senhorita Aguilar não foi a atiradora. Todos estavam de acordo que a senhora Aguilera não foi quem atirou. E o Sr. Kaylor reconheceu que é possível que não fosse a intenção dela que alguém fosse morto. E o promotor também admitiu que, muito provavelmente, a senhora Aguilera não tinha a intenção de que o tiro fosse disparado. Acho que isso subestima o que as evidências realmente mostraram. E isso acho que subestima bastante o que as provas realmente mostraram.
O que as evidências mostraram, pelo que me lembro, é que O que foi a prova em si, pelo que me lembro, não havia nenhuma evidência de que não havia provas. que ela soubesse que haveria uma arma de fogo, Que não havia provas de que ela estava ciente de que haveria uma arma, ou que havia uma arma de fogo presente até que ela já estivesse dentro da casa. ou de que havia uma arma de fogo presente até o momento em que ela já estava dentro da casa. Ninguém testemunhou que ela pediu para alguém trazer uma arma de fogo. Ninguém. Ninguém testemunhou que ela tivesse pedido para alguém trazer uma arma de fogo, Ou que ela tenha visto que havia uma arma de fogo presente até ela estar dentro da casa. ou se ela tinha visto uma arma de fogo até que já estivesse dentro da casa. E mesmo dentro da casa, houve um suposto incidente em que alguém foi agredido com uma coronhada na sala da frente escura da casa. E ainda dentro da casa onde os eventos aconteceram estava totalmente escuro na parte da frente da casa. Esse pode ter sido o primeiro momento em que ela percebeu a presença de uma arma de fogo. Que potencialmente poderia ter sido a primeira vez que ela viu que havia uma arma de fogo presente. Ninguém confirmou que ela estava em posição de ver ou realmente viu o suficiente do evento para saber que havia uma arma de fogo. Mas ninguém testemunhou que naquela situação específica, naquele momento específico, que ela tivesse visto ou soubesse que havia uma arma de fogo presente. A única prova de quando ela percebeu a presença de uma arma de fogo A única prova que existe de que ela estava ciente da presença de uma arma de fogo foi quando eles já estavam no quarto foi quando eles já estavam no quarto. e um dos rapazes sacou uma arma e deu coronhadas na vítima. E um dos jovens que estavam presentes sacou a arma e atirou na vítima. O testemunho confirma que ela gritou não quando isso ocorreu. E o testemunho é que ela realmente gritou não no momento em que isso aconteceu. E então, quase imediatamente depois disso, E que logo e quase imediatamente depois disso, outro jovem que ela na verdade não conhecia outro jovem que ela não conhecia sacou uma segunda arma de fogo sacou uma segunda arma de fogo e imediatamente atirou na vítima. e atirou na pessoa falecida. A senhorita Aguilar não tinha plano para nada disso. A senhora Aguilar não tinha planos de fazer nada disso. Ela pediu carona à filha por telefone. E ela ligou para a filha para que a levasse de carro. E o depoimento dela e da filha, que eram as únicas duas pessoas naquela ligação telefônica. E a prova é a ligação entre ela e a filha, que eram as únicas que estavam nessa conversa telefônica. Tudo o que ela pediu foi uma carona. É que isso foi a única coisa que ela pediu, que a levasse de carro. E que a filha dela era a única pessoa que ela esperava que descesse. E que ela esperava que só a filha dela viesse buscá-la. O que aconteceu, na verdade, foi que a filha dela resolveu convidar vários adolescentes muito bêbados e chapados que estavam com ela. O que aconteceu foi que a filha, digamos, tomou para si a responsabilidade de trazer os outros jovens que estavam lá, que eram adolescentes bastante embriagados. E quando eles chegaram, houve uma conversa. E que quando, eles chegaram, houve algumas conversas. Aguilar admite que provavelmente reclamou para ele sobre o ocorrido mais cedo naquela noite. E a senhora Aguilar admite que talvez tenha reclamado do que havia acontecido mais cedo naquela tarde. Ela e o Sr. Yamas tiveram uma discussão verbal e um leve desentendimento físico. De que tanto ela quanto o Sr. Llamas tiveram um desentendimento tanto físico quanto verbal. Isso foi aparentemente interpretado pelos jovens como algum tipo de chamado à ação. E que isso foi interpretado pelos jovens como um chamado para agir, para tomar uma atitude. Independentemente do fato de que esse não era necessariamente a intenção dela. Apesar disso não ter sido necessariamente a intenção da acusada. Ela entrou no carro com a filha. Então ela entrou no carro com sua filha. E a filha dela era quem estava dirigindo. Ela não estava dirigindo. E a filha dela era quem estava dirigindo, não ela. E a filha dela levou as duas. Elas estavam meio que na entrada do condomínio. E então a filha dela as levou até o apartamento mesmo. E elas estavam, na frente do condomínio de apartamentos.
e foi a filha quem dirigiu o carro até o apartamento em si. Agora, o que aconteceu depois disso, eu diria, como falei antes, não é nem de longe tão claro quanto o Sr. Kaler sugeriu. E o que aconteceu depois, devo dizer que não é algo tão claro como o promotor descreveu anteriormente. A ordem em que ela saiu do carro, o jovem chegou e as pessoas acabaram na casa lá. A ordem dos eventos, de que ela saiu do carro, de que os jovens chegaram, Houve pequenas diferenças entre as versões dos eventos que foram dados. São diferentes nos diferentes relatórios, declarações que foram feitas em relação a essas declarações que se fizeram enquanto estes hechos. Ela reconhece que foi até a casa. Mas ela reconhece que foi a casa. E só para lembrar, ela e todos os envolvidos aqui estavam muito intoxicados naquela noite. E para lembrar, tanto ela quanto todos estavam embriagados naquela noite. E ela observou no relatório pré-sentença que não sentiu que o álcool fosse um fator significativo nisso. Mas ela descreve no relatório pré-sentença que não considerava que a embriaguez em que ela estava fosse significativa nesses eventos. E isso me surpreendeu um pouco quando li isso e perguntei a ela sobre isso. E isso me surpreendeu quando li e perguntei a ela sobre isso. Ela respondeu que não queria usar o álcool como desculpa, mas ser responsável por suas ações. E a resposta dela foi que ela não queria, digamos, se justificar pelo consumo de álcool, mas sim que ela queria ser responsável pelas próprias ações. Então ela foi para casa. E exatamente como todos entraram e por onde todos entraram, acho que isso ainda está um pouco no ar. Então ela foi até a casa e aí já como entraram, por onde entraram e como todos os envolvidos, isso está um pouco mais no ar sem determinar. Mas ela entrou. Mas ela entrou. E esse foi o primeiro grande erro dela. E esse foi o primeiro erro dela. Assim que ficou claro que esses jovens tinham alguma coisa em mente, assim que ficou claro o que os jovens tinham em mente, ela precisava ter acabado com isso. ela tinha que ter parado isso em particular. E uma vez que eles estavam lá dentro, E quando estavam lá dentro, e ficou ainda mais evidente o que estava acontecendo, mais o que estava acontecendo. Ela teve outra chance de interromper tudo. Ela também nesses momentos teve novamente a oportunidade de parar as coisas. E ela não fez isso. E não, ela não fez isso. Então 2 dos rapazes entraram no quarto e... Então 2 dos rapazes foram para o quarto e ela os seguiu. E foi aí que o tiroteio aconteceu. foi aí que o tiroteio aconteceu. E nesse momento, quando todos os outros envolvidos nisso saíram correndo da casa... E nesses momentos, quando todos os envolvidos nisso fugiram da casa. E ela não fez isso. Ela não. Ela ficou e entrou em ação. Ela ficou e entrou em ação. Ela imediatamente pulou em cima da vítima e fez pressão sobre o ferimento de bala. Em seguida, ela pulou em cima do falecido e fez pressão sobre o ferimento de bala. Ela gritou para que alguém ligasse para o 911. E ela gritou para que alguém ligasse para o 911. Ela permaneceu nessa posição, segurando o pescoço dele até a polícia chegar. E ela permaneceu nessa posição, mantendo pressão no pescoço até a chegada da polícia. Naquele momento, tiveram que mandar que ela saísse da sala. Naqueles momentos, tiveram que ordenar que ela saísse do quarto. E quando ela fez isso... E enquanto ela fazia isso, ao sair do quarto com o namorado, por quem tinha muito carinho, com o sangue dele nas mãos... E enquanto ela estava saindo do quarto, onde estava seu namorado com o sangue dele em suas mãos... um outro morador da casa, com quem ela não se dava bem desde o início... um dos outros residentes que moravam na mesma casa, com quem ele não tinha uma relação muito boa... gritava com ela e a chamava de mentirosa. Ele estava gritando com ela e a chamando de mentirosa. Ela não falava com a polícia, mas com a senhorita Aguilar. Ela não estava falando com a polícia, não estava se dirigindo à polícia. Ela estava se dirigindo à senhora Aguilar. E ela atacou. E ela ficou furiosa. E cometeu o que em qualquer outra circunstância seria um delito menor de classe B, agressão simples. E cometeu um ato que em qualquer outra circunstância teria sido considerado como uma agressão, um delito menor de classe B.
Ela então foi entrevistada pela polícia. Então ela foi interrogada pela polícia. Com certeza, algumas coisas que ela contou a eles não eram verdadeiras. E o mais certo é que algumas das coisas que ela declarou não eram verdadeiras. Agora, uma dessas coisas era o fato de o telefone dela estar no carro da filha. Uma delas foi a localização do telefone dela que estava no carro da filha. Agora, se ela estava mentindo sobre isso, ou se, em toda a confusão de tudo o que aconteceu, ela honestamente não se lembrava onde tinha deixado o telefone, é uma verdadeira dúvida. O que realmente é uma dúvida é se o telefone em si estava no carro do filho dela. Se ela, no meio de toda a confusão, disse algo que não batia com a história. Ela disse à polícia que não sabia onde estava seu telefone. Mas ela disse à polícia que não sabia onde estava o telefone dela. Ela contou que a filha nunca foi buscá-la. E ela disse a eles que sua filha nunca tinha chegado para buscá-la. Ela mentiu sobre algumas coisas e as acusações de obstrução são justificadas. Então, sim, há algumas coisas sobre as quais ela mentiu. Então, a acusação de obstrução está justificada. Com relação a isso, só vou dizer que as coisas que ela disse que não eram verdadeiras, Quanto a isso, posso sim dizer as coisas que ela declarou que não eram verdadeiras. todas tinham uma coisa em comum. Característica. Elas mantiveram a filha totalmente fora disso. É que mantiveram a filha dela fora de toda essa situação. Agora, não estou dizendo que algumas delas também não a protegeram, talvez. Não estou dizendo que alguma dessas mentiras em si não tenha protegido ela também. Mas claramente o foco era manter Natalie fora disso. Mas claramente isso foi para manter Natalie fora do assunto. Agora, voltando aos relatórios pré-sentença. Então, voltando novamente ao assunto dos relatórios pré-sentença, Parte da frustração é que, muitas vezes, se uma pessoa no julgamento proclama sua inocência, um dos problemas é que, se uma pessoa no julgamento se declara inocente, e para o relatório pré-sentença mantém a mesma posição. Sim, e se depois mantém essa posição em relação ao tema dos relatórios pré-sentença, eles são punidos por não assumirem responsabilidade. então eles são castigados por não assumirem a responsabilidade. E ao contrário, se eles mudam de posição e admitem as coisas, E pelo contrário, se eles admitem as coisas, então são penalizados por aparentemente terem dado falso testemunho ou eles são punidos por aparentemente darem falso testemunho. E foi por isso que, neste caso, eu aprecio o reconhecimento por parte da pessoa que preparou o PSR. E é por isso que, neste caso, eu agradeço o reconhecimento por parte da pessoa que redigiu o relatório pré-sentença, Que há nuances aqui. de que há certos matizes eu verifico esse termo específico, que há certos matizes. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E que podem haver duas coisas que sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Ela pode afirmar que o ocorrido aqui não foi sua intenção. De que ela não era sua intenção. Enquanto admite ter tido um julgamento justo. Enquanto, ao mesmo tempo, ela aceitou que recebeu um julgamento justo. E que o júri discordou e ela aceita o veredicto. E que ela não concordou e que ela aceitou o veredicto. Então, quanto às circunstâncias dessas infrações, quanto a isso, então, Quanto às circunstâncias dessas infrações, obviamente, as duas acusações de obstrução e a acusação de retaliação contra uma testemunha. obviamente, as duas acusações de agressão e a de vingança São infrações muito menos graves no contexto deste caso. são delitos extremamente menores, levando em conta o contexto deste caso. E mesmo em relação ao assassinato, E até mesmo em relação ao homicídio, o júri deixou claro que ela entrou na casa de forma ilegal. o júri admitiu sim que ela havia entrado na residência.
Quando eles brigaram mais cedo, ela foi quase retirada à força pelo namorado. Que quando tiveram o primeiro desentendimento naquele dia que não tinha sido tão grave entre ela e o falecido. Apesar de eles estarem namorando há muito tempo e ela frequentemente passar a noite na casa, Apesar de já estarem juntos há muito tempo como casal, e ela frequentemente passava a noite lá. que o júri achou que nessas condições ela não era bem-vinda de volta naquele momento. Então o júri determinou que, levando isso em consideração, que ela não era bem-vinda para voltar mais tarde naquele dia à casa, E que em algum momento, seja entrando ou depois que ela já estava na casa, e que em algum momento, ao entrar ou já dentro da casa, que ela compartilhou a intenção dos rapazes em relação a cometer algum tipo de delito. de que ela pudesse compartilhar essa intenção de cometer qualquer delito com os jovens. Ou pelo menos foi indiferente e nada fez para impedir. Ou ficou Indiferente. indiferente. Que ela tivesse se tornado indiferente em relação a isso. E que ela não o impedisse. Mas no que diz respeito ao assassinato, Mas quanto ao motivo, o que fica absolutamente claro pelas provas deste caso, o que está totalmente claro levando em conta as provas deste caso, ou talvez deva dizer pela falta de evidências neste caso, deveria dizer melhor, a ausência de provas neste caso, é que não há nada que sugira é que não há nada que sugira que ela, em algum momento, que ela em qualquer momento, não quis causar dano grave ao Sr. Yamas. ela tinha a intenção de causar qualquer tipo de dano corporal sério ao Senhor. E o princípio do felony murder, E o princípio, tanto em relação ao homicídio quanto ao crime grave e crime maior, permite sua condenação por assassinato mesmo nessa circunstância única. você pode, sim, Permite que alguém seja condenado por assassinato mesmo nessa circunstância única. permite que o estatuto permita que essa pessoa seja condenada por homicídio ou crime grave, levando em conta essas circunstâncias. Me parece que este é um dos conjuntos de circunstâncias mais atenuantes que você verá. Então, eu acho que essas são as circunstâncias atenuantes mais atenuantes que podem aparecer, Que levaram à condenação por assassinato. que possam resultar em uma condenação por homicídio. Agora, com relação ao número de vítimas, Então, levando em conta o número de vítimas, obviamente temos dois aqui. Temos o falecido então temos dois. Temos o falecido e a testemunha que foi vítima da retaliação. e temos a vítima que também foi vítima de vingança. O que, novamente, em qualquer outra circunstância, teria sido um delito menor de classe B. Agressão simples, o que, sob qualquer outro tipo de circunstância, seria considerado um delito menor de classe B. Analisamos o histórico, caráter e necessidades reais de reabilitação do réu. Depois também analisamos o histórico de reabilitação, o caráter da acusada. Fui designado como advogado por conflito de interesses da senhorita Aguilar há cerca de 20 meses. Fui designada como advogada de defesa da senhora Aguilar há cerca de 20 meses. E provavelmente já representei cerca de 200 clientes em situações de conflito. Já cheguei a representar até 200 clientes no passado. Posso dizer que desse grupo, ela talvez seja a pessoa mais razoável que já tive. E posso dizer que de todos esses, ela é a mais razoável com quem já lidei. Quando as coisas não saíram como queríamos, As coisas não correram a favor dela neste caso. na audiência preliminar, no julgamento, Na audiência preliminar, no julgamento. ela lidou com tudo de cabeça erguida. Mas ela seguiu em frente, apesar dessas coisas negativas que surgiram contra ela. E parte disso, eu acho, é porque ela já passou por algumas coisas na vida dela. E isso pode ser porque também aconteceram várias coisas negativas na vida dela também. O tribunal deve ter visto no relatório pré-sentencial que ela obviamente teve uma infância difícil. O tribunal poderá ver que no relatório aparecem várias coisas difíceis pelas quais ela teve que passar quando era pequena. E ela também acabou tendo um casamento difícil.
Ela também acabou tendo um casamento difícil, E ela também passou por um casamento que acabou sendo difícil do qual ela teve que se afastar depois de 18 anos para dar um exemplo para seus filhos. e que ela teve que sair desse casamento depois de 18 anos para dar um exemplo para seus filhos. E agora, em meio a tudo isso, E agora, em meio a tudo isso, ela tem um ótimo relacionamento com os filhos. ela tem um relacionamento maravilhoso com seus filhos. Ela mantém contato com os 5, Ela mantém contato com todos os 5, até quem testemunhou contra ela no julgamento. inclusive aquela que testemunhou contra ela no julgamento. A mãe e a outra filha dela estiveram presentes em quase todas as audiências. A mãe dela e a filha têm estado aqui presentes nas salas quase o tempo todo. Ela conta com um ótimo grupo que a apoia, ama e se importa com ela. Ela tem um grupo maravilhoso de pessoas que a amam e a apoiam. Curioso, ela e eu temos praticamente a mesma idade. E basicamente ela e eu temos a mesma idade. Ela tem uns 5 meses a menos que eu. Ela é 5 meses mais nova do que eu. E antes de 13 de outubro de 2024, E antes de 13 de outubro de 2024, ela e eu tínhamos o mesmo histórico criminal. ela e eu tínhamos o mesmo histórico criminal. E então isso aconteceu. Isso aconteceu. Uma noite terrível, Uma noite terrível, sob influência de álcool sob a influência de álcool e com várias outras pessoas. e com várias outras pessoas, Da mesma forma, sob a influência do álcool e de outras substâncias, também sob a influência de álcool ou outras substâncias. ela fez escolhas ruins Tomava decisões ruins, que resultaram em decisões horríveis. o que acabou resultando em outras decisões terríveis, Que foram tomadas por outras pessoas que foram feitas por outras pessoas e no fim fora do controle dela. e que acabaram sim ficando fora do controle dela. Ela terá que lidar com isso para sempre. E agora bem, ela tem que viver com isso pelo resto da vida. Ela amava Jorge. Ela amava Jorge. Ela ficou devastada com a perda dele. Sim, ela estava destruída pela perda dele. Mas, dito tudo isso, eu sei que ela vai ficar bem. Mas levando tudo isso em consideração, sabemos que ela vai ficar bem. Ela sabe para onde vai por causa disso. Ela sabe para onde vai por causa disso. E ela vai aproveitar ao máximo. E ela vai tirar o máximo que puder da situação. Como fez durante todo o período em que esteve presa. Assim como ela já fez durante esse tempo em que esteve presa. Ela aproveitou os programas e obteve a certificação GED. Ela tem participado, ela conseguiu certificação GED. Ela tem usado os programas para se aprimorar. Ela me falou sobre suas interações com outras detentas. E ela compartilhou comigo como tem interagido com outras pessoas encarceradas. Parece que ela se tornou uma espécie de figura materna. Para elas, parece que ela se tornou uma figura materna na prisão. Ela nunca recebeu uma única advertência em 646 dias de encarceramento. Nunca houve nenhuma reclamação em relação a ela como se diz isso em inglês? 46 dias. Em 646 dias que ela esteve presa. Então, como eu disse, na prisão onde há programas disponíveis, tenho todos os motivos para acreditar que ela vai prosperar. Então, levando isso em consideração. E os programas que ela está seguindo lá na prisão? Eles têm motivos de sobra para acreditar que ela vai continuar progredindo. Independentemente da decisão do tribunal hoje sobre penas consecutivas ou simultâneas, Sim, apesar do que o tribunal decidir hoje em relação a essas penas sejam cumpridas de forma consecutiva ou simultânea. ela cumprirá bastante tempo na prisão estadual de Utah. Ela vai cumprir um tempo significativo na prisão de Utah. E eu simplesmente não acho que este seja um caso E eu não acho que este seja um caso em que precisamos somar as penas e fazê-las ser cumpridas de forma consecutiva. dos outros. Não acredito que fatos ou circunstâncias justifiquem isso. Eu não acho que nem os fatos justificam isso. Assim, além da restituição, solicitaríamos que o tribunal recomende o crédito pelos 646 dias já cumpridos por ela, mesmo não podendo ordenar isso. Então, levando em conta a ordem de restituição, e nós também pedimos, com licença que desculpe, perdi o raciocínio. Obrigada.
que... Sorry, I lost my train of thought. Então você disse que está pedindo, só nós. Sim, estamos pedindo ao tribunal para recomendar crédito pelos 646 dias. Pedimos à juíza que considere os 646 dias como crédito pelo tempo que ela esteve presa. E para que as penas por todas essas acusações sejam cumpridas simultaneamente. E que todas essas acusações sejam tratadas de maneira consecutiva. Não simultânea. E com isso eu encerro, a menos que o tribunal tenha perguntas para mim. E isso é o que eu apresento ao tribunal, a menos que a senhora tenha perguntas. Eu tenho uma pergunta. Qual é a sua posição sobre se o Código de Utah 76-3-23.8 deve ser usado para agravar a primeira acusação e a segunda acusação? Sim, eu tenho uma pergunta. Qual é a sua posição em relação ao Estatuto de Utah 76-76-3-2003.8 em relação ao agravamento das acusações 1 e 2, 76.2? 23.763.203,8. A agravante pelo uso de arma perigosa. Quanto à posse de armas de fogo? Bem, não lembro disso estar em nenhum formulário de veredicto especial e acho que o júri precisaria ter constatado isso para ser aplicável. Eu não me lembro disso estar presente em nenhum relatório. E acho que teria que ser algo que o juiz teria que determinar. Acredito que o júri deveria ter sido instruído e chegado a uma conclusão. Então, eu acho que o júri deveria ter sido instruído sobre isso e que eles teriam que ter decidido. Não acho que possamos fazer isso retroativamente. E eu não acho que seja algo que possamos fazer agora, depois do ocorrido. Você não acredita que isso é inerente a um roubo qualificado que envolve o uso de uma arma perigosa? Que o subseção 2 se aplicaria. Você não acredita que o fato dela ter Você não acredita que O que está acontecendo? Sim, estou perguntando a ele se ele acredita que não é inerente a um roubo agravado, onde uma arma perigosa é necessariamente usada, que o subseção 2 se aplicaria. Se você está perguntando se a subseção 2 do Lei de Utah já não está inerentemente incluída, quanto à presença da arma de fogo em um roubo com arrombamento, Somente se, como o lei diz, quem decide os fatos concluir além de qualquer dúvida razoável que uma arma perigosa foi usada. só se o juiz determinar, além de qualquer dúvida razoável, que realmente havia a presença de uma arma de fogo. Pela minha leitura do lei, isso absolutamente precisa ter sido apresentado ao júri e eles precisam ter feito essa constatação específica. De acordo com o que eu interpreto aqui ao ler o lei, isso teria que ter sido determinado de forma específica e também ter sido apresentado ao júri de forma específica. Então, na ausência de uma constatação assim, nós não temos quem decide os fatos tenha concluído além de qualquer dúvida razoável. Então, já que não temos isso, também não temos a determinação dos fatos por parte do juiz em relação à presença da arma. Obrigada por isso. Obrigada por isso. Posso ouvir agora as vítimas? Eu posso fazer uma pausa? Claro, podemos pausar. Prefere 5 ou 10 minutos? 5, só água e nada mais. Entendido. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos, ok? Obrigada. Meritíssimo, podemos chamar a senhorita Aguilar de volta. A outra defesa quer apresentar novas provas e eu vou concluir com ela. Eu pensei que você fosse terminar. Bem, eu tinha terminado com Marion. A mãe dela chegou e gostaria de fazer uma declaração. Ok, eu não entendi. E juíza? Enquanto esperamos, é muita coisa, senhorita Aguilar. Tenho conversado bastante com colegas. Peço desculpas se não estou tão atento, pois ainda não encontrei aquela consideração anterior pela arma.
Eu realmente acho, com base na controvérsia da lei, que provavelmente é algo que eu diria sobre isso, provavelmente é algo que teríamos que ter abordado em nossas informações ou algo separadamente. Só por precaução, estou pedindo ao tribunal para não dar importância ao que você vai ouvir. Obrigada. Para ser justa, eu buscava esclarecimento das partes, então agradeço a ambos pelo esclarecimento. Perfeito. Vamos voltar aos registros. Então temos Utah contra Ariana Aguilar, caso número 2419122.2419-12.903. Temos a senhorita Aguilar de volta ao tribunal. Senhor Bastion. Maria Aguilar deseja se pronunciar perante o tribunal. Certo, obrigada. Aguilar, sim. A senhora Maria Aguilar, você gostaria de se dirigir à juíza? Bom dia, bom dia. Bom dia. Você está convidada a se dirigir ao tribunal. Você pode se dirigir ao tribunal. Meu nome é Maria. Meu nome é Maria. Você é de Romero? Sou a mãe de Ariana Aguilar. Ariadna de Ariana Aguilar. Adriana Aguilar, seu nome? Ariadna. Ariadna. Queria dizer algumas palavras sobre minha filha. Eu queria dizer algumas palavras sobre a minha... Sou a mãe, tenho que falar o melhor. Sou a mãe, então eu sou a mãe dela, então eu preciso falar o melhor sobre ela. Eu não estava aqui quando aconteceram os fatos, né? Eu não estava aqui antes, agora estou, senhora. Me relaxando, vou te interromper. Preciso que você faça uma pausa entre as frases para que eu possa ouvir a intérprete. Quero ter certeza de que entendi tudo o que você disse, ok? Preciso te interromper um momentinho. Preciso que você pare toda vez que terminar uma frase, para que eu possa te entender direitinho, dar tempo para a intérprete, e assim eu consigo entender melhor. Sim, espero que entenda meu nervosismo. Certo? Espero que entenda meu nervosismo. Eu entendo. Sim, eu entendo. Apesar de ela já estar há um tempo na prisão. Apesar dela já estar há um tempo na prisão. Nunca na minha vida, em 45 anos neste país, estive em um lugar como este. Nunca estive em um lugar como este em toda a minha vida, depois de 45 anos aqui. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Minha filha sempre foi muito especial. Minha filha sempre foi muito especial. Ela é minha segunda filha entre 6 filhos. Ela é a segunda de 6 filhos. Ela foi mãe de 5 filhos. Ela foi mãe de 5 filhos. 18 anos casada. Ela foi casada por 18 anos. Desculpe, ela foi casada por 18 anos. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Infelizmente, na vida é preciso passar por muitas coisas. Infelizmente, na vida você tem que passar por muitas coisas. Ela é uma mulher especial. Ela é uma mulher especial. Ela tem muita personalidade. Ela tem um caráter forte. Desde que era jovem. Desde que era jovem. E eu aprendi com ela. Isso vai passar porque nada é para sempre. Isso vai passar porque nada dura para sempre. Espero que Deus continue lhe dando a oportunidade lá naquele lugar para onde Ele vai. Eu espero e oro para que Deus ainda lhe dê as oportunidades de estar no lugar para onde ela está indo. Agora os filhos dela já cresceram. Os filhos dela são mais velhos. Eu sempre estive ao lado deles. Eu sempre estive ao lado deles. Por essa razão, pelos filhos, para ajudá-los. Ajudá-lo. Porque são os filhos dela para ajudá-los. Ela tem bastante coragem para estar onde ela está agora. Ela tem muita coragem para estar onde ela está agora. E eu espero em Deus que nós somos acusadores, mas o justo é justo. Eu espero, minha esperança está em Deus, que nós somos os que acusam, mas Deus é o justo e o verdadeiro juiz. Desculpa.
Acusador. É tudo o que posso falar sobre ela. Ela é minha filha, é minha princesa, sempre foi muito mimada. É tudo o que posso dizer. Ela é minha filha, ela é minha princesa, ela era mimada. Nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada. Senhor Bastion, há mais alguém que devemos ouvir pela defesa? Vamos ouvir seu cliente em breve, mas tem mais alguém? Não, obrigada. Rob. Da parte do Sr. Bastian, há mais alguém da defesa que gostaria de se pronunciar? Não. Certo, agora vou ouvir as vítimas e depois, Sr. Killer, volto a falar com você antes de falar com o réu. Agora vamos ouvir a parte das vítimas e depois voltaremos a falar com o senhor Killer e daí seguiremos em frente. Dada, certo. Senhorita Davis. Lembre-se, perguntei se no fim Marie Diaz poderia falar por mim. Sim. A Vossa Excelência, vamos pedir que a senhorita Maria Vilas... Obrigada. Que seja a primeira a falar. Senhorita Dias, por favor, ative seu microfone. Senhora Dias, se puder, por favor. Sim. Ok, conseguimos te ouvir. Ela precisa da ajuda da intérprete. Ok. Nós a ouvimos bem, certo? E a senhora realmente precisa de interpretação, não é? Não. Sim. Senhorita Dias, eu consigo ouvi-la e você pode se dirigir ao tribunal. Senhora Dias, eu posso ouvi-la bem. A senhora pode se dirigir ao tribunal. Bom, então, ao ouvir tudo isso... Quando eu ouço tudo isso... É difícil não lembrar de Jorge. É difícil não lembrar de Jorge. Ela e Tchau, sabe? Ariana sabe que Jorge Ainda é jovem. Tinha toda a vida pela frente. Que Jorge ainda era jovem, que ele tinha toda a vida pela frente. Ele não teve namorada. Ele não teve filhos. Ele nunca teve namorada nem filhos. Ele era um filho o mais velho dos filhos. Ele era o mais velho dos meus filhos. O sustento da mãe e do irmão dele. Me desculpe, pode repetir o que disse por último? O sustento da mãe e da irmã dele. E ele estava sustentando a mãe e a irmã dele. Ele era o provedor delas. Tudo o que eu ouvi, o que ele estava dizendo... Tudo isso, tudo o que foi dito que eu ouvi... A advogada que estava atendendo ela. A advogada de defesa. No momento em que ela falou com a filha, se ela não quisesse que nada acontecesse, ela teria ido embora ou não teria voltado para casa. Se ela realmente não quisesse que nada acontecesse no momento em que ligou para a filha, ela não teria ficado lá, ela teria ido embora. Ela talvez diga que não contou para os filhos, para os amigos da filha dela. Talvez ela diga que não falou nada para os amigos dos amigos da filha. Se ela não tivesse contado onde ficava o quarto de Jorge, ela conhecia a casa. Se ela não tivesse contado para eles onde ficava o quarto, ela era quem conhecia a casa. Ela teria ido embora desde o começo, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Ela poderia ter ido embora desde o começo, assim o que aconteceu não teria acontecido. Agora todos nós temos depressão, ansiedade. Agora todos nós temos depressão, ansiedade. Ela diz que levam em conta o tempo que ela esteve presa. Ela está pedindo que seja descontado o tempo que esteve na cadeia, na prisão. Ela também deveria levar em conta o tempo que Jorge está debaixo da terra. Ela precisa levar em conta há quanto tempo Jorge está debaixo da terra, debaixo da terra. Talvez um dia ela saia da prisão. Talvez um dia ela saia da prisão.
Mas Jorge nunca vai voltar para nós. Mas Jorge nunca vai voltar para nós. Ela tem filhos, tem filhas. Ela tem filhas, ela tem filhos. E nós não dizíamos para ela passar pelo que estamos passando. E nós não desejamos que ela passe pelo que estamos passando. Simplesmente nós queremos. Justiça por Jorge. Nós só queremos justiça por Jorge. Talvez a filha dela tenha sido solta, ela testemunhou contra ela. Talvez a filha dela tenha sido liberada. Talvez ela tenha testemunhado contra ela. Mas nós, como família, sentimos que isso não foi um castigo para eles. Mas nós, como família, não sentimos que isso foi um castigo justo para ela. Soltá-los com a tornozeleira eletrônica. Liberá-los com as tornozeleiras eletrônicas. Isso não é para nós, isso não é castigo. Para nós, isso não é o castigo certo. Isso é como dar liberdade para continuarem fazendo o que fizeram. É como dar para eles, colocar eles, dar para eles, dar a eles liberdade para fazer, para continuar fazendo o que eles fizeram. Ela quer proteger a sua filha. Ela está certa. Ela protege a sua filha. Ela quer proteger a filha dela e ela está certa porque é a filha dela. Mas ela deveria se colocar no lugar da mãe do Jorge. Mas ela deveria se colocar no lugar da mãe do Jorge. Ela sabe que foi culpada por tudo isso. Ela sabe que é culpada por tudo isso. Nós só queremos que... Desculpa. Não, diga, tudo bem. Nós só queremos que a juíza, o júri, imaginem a dor que nós sentimos. Nós só queremos que a juíza se coloque no nosso lugar com toda a dor que estamos sentindo. E então, embora ela não seja a juíza desde o início, mesmo quando você não foi a juíza desde o começo, sabemos que ela acompanhou o caso até agora. Mas sabemos que você acompanhou o caso até agora. E então só nos resta esperar a decisão dela. Então só temos que esperar pela sua decisão. Esperamos que seja justa. Esperamos que seja uma decisão justa. Assim como ela pede ajuda. Assim como ela está pedindo ajuda. E que deem ajuda a ela enquanto estiver na prisão. Que ela vai pedir ajuda a ele para o bem-estar dela na prisão. Nós também queremos ajuda para não sentirmos mais tudo isso que estamos sentindo. Nós também queremos ajuda para não sentirmos todas essas coisas que estamos sentindo. Tanto a mãe do Jorge quanto eu precisamos de terapia. Tanto a mãe do Jorge quanto eu precisamos de terapia. E são tantas coisas que a gente sente ao ouvir tudo isso. São tantas coisas que sentimos quando ouvimos essas coisas. Mas agora deixamos a decisão para a juíza. Mas bem, a decisão está nas mãos da juíza. É isso. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Lembre-se, esse era o primo do Jorge. Esta era a prima do Jorge. E eu vou ler uma carta da mãe do Jorge. E, por favor, desculpem qualquer erro de tradução ao usar o Google. E agora vou ler a carta da mãe. Me desculpem se houver algum erro, pois usei o Google para traduzir. Escrever esta carta trouxe de volta memórias dolorosas que sempre ficarão na minha mente. Ao escrever esta carta, lembrei de muitas coisas que sempre estarão na minha mente. Não consigo entender os motivos que levaram alguém a cometer um ato tão atroz contra o meu maravilhoso filho. Não consigo entender os motivos que levaram a cometer um ato tão atroz contra o meu filho tão amado. Você sabe o que uma mãe daria pelos seus filhos. Você já entende o que uma mãe daria pelos seus filhos. Ela os defenderia de todas as formas, aconteça o que acontecer. Como ela os defenderia ao máximo, não importa o que aconteça.
Eles são o fruto da família que a gente começa a construir. Porque eles são o fruto da família que a gente está construindo. Com ele fazemos muitos planos que talvez nunca se realizem. E a família com quem a gente faz alguns planos que nunca vão acontecer. Como a senhora também é mãe, peço de coração que se coloque no meu lugar e pense em como me senti desde o momento em que me disseram que meu filho nunca mais me veria. Assim como a senhora é mãe, quero pedir de coração que se coloque no meu lugar e que considere como tenho me sentido desde o momento em que me disseram que nunca mais veria meu filho. Nem para me despedir com um beijo na bochecha que ele sempre dava. Nem mesmo para me despedir com um beijo na bochecha que ele sempre me dava. Um gesto que sei que não vai mais acontecer. Um gesto que eu sei que nunca mais vai acontecer. Eu sei, tenho certeza, isso nunca vai acontecer de novo. Eu sei que você ainda tem essa possibilidade. Graças a Deus você tem sua filha que vai ficar ao seu lado pelo resto dos seus dias. Eu sei que a senhora ainda tem essa possibilidade, porque graças a Deus a senhora tem sua filha ao seu lado. Terá sua filha ao lado por toda a vida. E eu tenho que me resignar à ideia de viver só com as memórias, com as lembranças. Enquanto eu devo me resignar a viver apenas com as lembranças. Da mesma forma eu tenho que me contentar em viver de lembranças. Eu nunca desejaria mal a ninguém, não importa quem seja. Eu não desejo mal a ninguém, não importa quem seja. Porque o único juiz que vê tudo e detém o poder supremo é Deus, meu Pai. Porque o único juiz que vê tudo e que tem todo o poder é Deus, meu Pai. Porém, a lei dos homens seguirá seu curso no tempo certo. No entanto, as leis humanas farão efeito no seu devido tempo. Você tirou a vida não só de uma pessoa, mas de um filho, um irmão, um amigo e um tio. Porque você não só tirou a vida de uma pessoa, mas também a vida de um filho, um irmão, um amigo, um tio. Alguém cuja ausência sentimos todos os dias. Alguém cuja ausência sentimos todos os dias. Você entenderia o que quero dizer se soubesse o quanto sentimos falta dele? Explique. Se você soubesse o quanto sentimos falta dele, entenderia o que estou tentando explicar. Você tira meu único meio de sustento. Graças a ele, vivíamos de forma digna. Vida. Você nos tirou o único sustento, porque graças a ele tínhamos uma vida decente. Não conseguimos mais desfrutar disso desde que ele partiu. A qual não pudemos desfrutar desde que ele faleceu. É com muita dor que eu digo que você tirou justamente aquilo que me dava forças para continuar. É com grande dor que eu digo que você me tirou a única coisa que me dava força para continuar seguindo em frente. Minha saúde só piorou desde aquele dia. Minha saúde se deteriorou desde aquele dia. Consumida como estou pelo pensamento de que nunca mais vou vê-lo. Já que estou consumida com a ideia de que nunca mais vou vê-lo. Você pode ter tido seus motivos, mas é injusto deixar aqueles de nós que o amávamos com um vazio impossível de preencher. Talvez você tenha seus motivos, mas é uma injustiça deixar a nós que o amávamos, que o amamos com esse vazio tão grande que é tão difícil de preencher. Dirijo-me a você com respeito e desejo as bênçãos de Deus sobre você. Dirijo-me a você respeitosamente e lhe desejo as maiores bênçãos de Deus, sempre. Ainda assim, eu sei, assim como você deve saber, que esse não foi o melhor caminho ou decisão a tomar. Mas eu sei, mas também sei, assim como você também sabe, que essa não foi a melhor, a decisão mais fácil de tomar. Tudo o que eu quero é que a lei siga seu curso da melhor maneira possível. Tudo o que eu quero é que a lei siga seu curso da melhor maneira possível. Para que se faça justiça em favor de alguém que só buscou se aprimorar. Para que se faça justiça em favor de uma pessoa que só queria melhorar a si mesma.
mas que sempre colocou sua maravilhosa família em primeiro lugar. Mas que sempre colocou sua família em primeiro lugar. Ele nunca fez mal a ninguém, mas decisões ruins acabaram encurtando sua vida. Ele nunca fez mal a ninguém, mas mesmo assim decisões que foram tomadas acabaram tirando sua vida. Sentirei falta dele para sempre, vivendo só de lembranças. Vou sentir falta dele pelo resto da minha vida e viverei apenas das lembranças dele. Mãe de Jorge, Glória, obrigada. A mãe de Jorge, Glória. Senhorita Davis, ouviremos mais alguém? Não da nossa parte. Obrigada, ok. Tudo bem. Não há mais pessoas. Senhor Killer, eu gostaria de... Programa também no tribunal. A promotoria não tem mais nada a acrescentar. Senhorita Aguilar, você tem o direito de se pronunciar perante o tribunal antes que a sentença seja proferida. Senhora. Por favor. Por favor. Senhora Aguilar, a senhora tem o direito de se dirigir ao tribunal antes de prosseguirmos com a imposição da pena. A senhora não é obrigada a isso. Não é obrigatório. Se quiser dizer algo, estou aqui para ouvir. Mas se a senhora quiser dizer algo, estou aqui e posso ouvir. Tenho uma breve declaração. Você quer que eu me levante? Você pode. Eu vou deixar a critério da sua defesa, como vocês preferem fazer. Eu tenho uma declaração e gostaria de compartilhá-la. Detesto que uma simples carona tenha virado algo tão horrível. Odeio o fato de que uma simples carona, de terem vindo me buscar de carro, tenha terminado em algo tão terrível. Mesmo assim, aqui estou eu com o coração partido. Apesar disso, aqui estou eu com o coração partido. Pronta para aceitar o que o tribunal decidiu para mim. Pronta para aceitar o que o juiz tiver para mim. É tudo o que temos. Isso é tudo. Por favor, conceda um momento ao tribunal.
bem. O que eu vi aqui hoje e com base na minha análise do PSR, do processo e das declarações. Desculpe. Levando em conta o que eu vi aqui hoje, o relatório pré-sentencial e as declarações. E as declarações de todos os envolvidos. As declarações de todos os envolvidos. O que mais aprendi é que... O que mais aprendi aqui? O que o Sr. Keiler disse. O que o Sr. Keiler disse. Que essa é uma dor para a família que não passa. Que isso é uma dor para a família que nunca vai desaparecer. É um eufemismo. Isso, na verdade, é maior do que o que a declaração diz em si. Uma família perdeu um filho, um irmão, um amigo e um tio. A família perdeu um filho, um irmão, um amigo, um tio. A verdadeira justiça seria capaz de trazê-lo de volta. A justiça verdadeira não pode trazê-lo de volta. Como juíza, isso não é algo que eu possa fazer. Como juíza, isso é algo que eu não posso fazer. Antes de eu chegar à sentença neste caso... Assim, antes de eu chegar à imposição da pena neste caso... Eu realmente quero deixar claro para o registro... Quero esclarecer para constar em ata... Que houve uma estipulação das partes... De que há um acordo entre as partes... Que é majorante por uso de arma perigosa... De que o agravante por uso de arma de fogo... Não é solicitado nem apropriado... Não é obrigatório nem apropriado. Eu também concluo de forma independente. Eu também determino independentemente. Que dada uma revisão do veredicto que... Tendo revisado o formulário do veredicto. O tribunal não pode agravar essas acusações. Que o tribunal não pode agravar, adicionar esse agravante a essas acusações, de acordo com o próprio estatuto. Tanto o Estado quanto a defesa. Tanto o Estado quanto a defesa concordaram que a grande questão aqui... Estão de acordo que o maior problema aqui é se as sentenças serão cumpridas de forma simultânea ou consecutiva. Ou seja, se as penas serão cumpridas de forma simultânea ou consecutiva. Vou abordar essa questão depois de anunciar a sentença para cada acusação. Vou chegar a esse ponto depois de anunciar a pena para cada acusação. Senhorita Aguilar. Senhora Aguilar. Com relação à acusação número 1. Com relação à acusação número 1 de homicídio. Um crime de primeiro grau. Um crime grave de primeiro grau. Eu te sentencio a uma pena por prazo indeterminado. Eu lhe imponho a pena de um número indeterminado de anos. Na prisão estadual de Utah por não menos que 15 anos. A prisão do estado de Utah, não menos que 15 anos. E pode ser pelo resto da vida. No qual pode ser para a vida toda. Pela segunda acusação... Pela segunda acusação. Invasão de domicílio qualificada, crime de primeiro grau. De roubo com invasão qualificada, também um crime grave de primeiro grau. Eu te sentencio a uma pena por tempo indeterminado na prisão estadual de Utah. Também lhe imponho a pena por tempo indeterminado na prisão estadual de Utah. De não menos que 5 anos e que pode ser para o resto da vida. De não menos que 5 anos e pode ser para o resto da vida. Pela terceira acusação, obstrução da justiça. Para a terceira acusação de obstrução da justiça. Um crime grave de segundo grau. Um crime grave de segundo grau. Eu te sentencio a uma pena por tempo indeterminado na prisão estadual de Utah. Eu te condeno a uma pena de prisão por tempo indeterminado na prisão estadual de Utah. De não menos de 1 ano e não mais do que 15 anos. De não menos de 1 ano e não mais do que 15 anos.
Com relação à acusação 4, também obstrução da justiça, um crime grave de segundo grau. Também em relação à acusação 4, que é também um crime grave de segundo grau. Eu te sentencio a uma pena por tempo indeterminado na prisão estadual de Utah. Eu te imponho a pena de um período indeterminado na prisão de Utah. De não menos de 1 ano e não mais do que 15 anos. De não menos de 1 ano e não mais do que 15 anos, de 1 ano e não mais do que 15 anos. Com relação à quinta acusação, retaliação. E depois a quinta acusação quanto à acusação de retaliação. Um crime grave de terceiro grau. Um crime grave de terceiro grau. Eu te sentencio a um período indeterminado na prisão estadual de Utah, não excedendo 5 anos. E eu imponho a pena de um período indeterminado na prisão de Utah, de não mais de não mais de 5 anos. A lei instrui o tribunal. A lei instrui o tribunal para considerar a gravidade e as circunstâncias das infrações. De considerar a gravidade e as circunstâncias dos delitos. O número de vítimas. O número de vítimas. E a história, o caráter e as necessidades de reabilitação da senhorita Aguilar, a ré. O histórico, o caráter e o processo de reabilitação da senhora, da acusada, a senhora Aguilar. Levando em consideração o que ouvi, li e estando plenamente informada. Levando em consideração tudo o que ouvi, li e tudo de que me inteirei. Eu concluo que esses fatores. Determino que esses fatores apoiam, tendo as acusações 1 e 2 cumpridas de forma simultânea. Apoia que as acusações 1 e 2 sejam cumpridas de forma simultânea. E as acusações 3, 4 e 5 sejam cumpridas consecutivamente às 2 primeiras acusações. E as acusações 3, 4 e 5 sejam cumpridas de forma consecutiva a essas 2 acusações. A ré deve iniciar o cumprimento da pena imediatamente na prisão estadual de Utah. É ordenado à ré que comece a cumprir sua pena na prisão imediatamente. O tribunal determinará o ressarcimento com base no acordo entre as partes. O tribunal ordenará a restituição conforme o acordo de ambas as partes. No valor de $6.355, $6.355. No valor de $6.355, $6.355. E 13 centavos. E 13 centavos. Com restituição adicional a ser mantida em aberto pelo prazo legal. Com e deixando em aberto a possibilidade de um valor maior de restituição, dependendo do estatuto. O tribunal incluirá uma recomendação. O tribunal incluirá uma recomendação que a senhorita Aguilar receba crédito por 646 dias já cumpridos. Que a senhora Aguilar receba crédito pelos 646 dias cumpridos. Senhor Kehler, o senhor está de pé. Senhora Aguilar, a senhora está de pé. E eu deveria ter sido mais claro no meu argumento. Eu realmente acho que precisamos esclarecer se as acusações 3, 4 e 5 serão consecutivas entre si. Ou simultâneas. Acho que precisamos determinar se as 3 últimas acusações, a 3, 4 e 5, serão cumpridas de forma consecutiva ou simultânea entre elas. Obrigada pelo esclarecimento. Obrigada por esse esclarecimento. E, obviamente, a posição do Estado é a posição do seu governo. E a posição do Estado é que sejam consecutivos. Desculpa. Você disse consecutivo, sim, que sejam consecutivos. O que eu quis dizer na linguagem que usei anteriormente é que as acusações 3, 4 e 5 sejam consecutivas entre si. O que eu pretendi ao dizer anteriormente é que sim, que as acusações 3, 4 e 5 sejam cumpridas de forma consecutiva. Há mais alguma coisa que as partes desejam registrar hoje? Há mais alguma coisa que alguma das partes queira que conste em ata hoje? Acho que é só isso. Nada do Estado relacionado a isso.
Nada por parte da defesa. Ok. Obrigada. E senhorita Aguilar, essa é a sentença do tribunal hoje. Você tem o direito de apelar dessa sentença. Não, sim, senhor Aguilar. Esta é a sentença que lhe é imposta hoje. O senhor tem o direito de apelar da sentença. Você também tem o direito a um advogado na apelação. Também tem o direito de procurar um advogado nessa apelação. Esse recurso de apelação deve ser apresentado em até 30 dias. É preciso apresentar um recurso de apelação em 30 dias. Se você tiver dúvidas sobre isso... Você tem perguntas sobre isso? Não, por favor, envie-as ao Sr. Bastion. Ele pode responder para você. Sim, você também pode fazer suas perguntas ao Sr. Sebastião e ele pode te ajudar. Obrigada a todos pelos argumentos e informações bem apresentados. Obrigada a todos pela apresentação de seus argumentos, pelas informações apresentadas e pelas declarações. O tribunal fará um intervalo de 5 minutos. E a sessão está suspensa por 5 minutos. Obrigada, meritíssima. Obrigada, meritíssima.